Boa noite, meus queridos. Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 11. Depois de uma breve pausa no mês de dezembro, mês de aniversário da nossa igreja, de Natal, nós vamos retomar, então, a exposição do Evangelho de Marcos, agora olhando a última semana da vida de Jesus, desde o começo dessa semana, que veremos hoje, até a sua morte e ressurreição, Deus permitindo, no dia da Páscoa este ano. Então, Marcos, capítulo 11, hoje apenas os primeiros 11 versículos do texto. Marcos 11, do 1 ao 11. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e lhes disse: Vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar, por que estão fazendo isso? Respondam, o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para cá. Então foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. E alguns dos que ali estavam reclamaram: O que estão fazendo, soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal, e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas no caminho, e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam adiante dele como os que o seguiam clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. Até aqui a leitura da palavra, vamos orar mais uma vez. Senhor, como é bom ler a história de Jesus, como é bom olhar para os passos do nosso Rei. E pedimos, Pai, que a partir do relato de hoje, desse pequeno trecho do Evangelho de Marcos, o Senhor abra os nossos olhos, abra a nossa percepção, Pai, da nossa postura diante de Ti, para que nós possamos enxergar Jesus como Ele de fato quer ser enxergado, Pai. Nos ajuda nisso, porque somente com o Teu auxílio, os nossos olhos frios podem enxergar aquilo que é eterno, Pai. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como que você recebe pessoas que você estima? Como que você recebe na sua casa pessoas que você tem carinho? Aqui em São Paulo é verdade que a gente não é tão hospitaleiro como outras cidades do Brasil. Nós temos muitos motivos para ficar desconfiados, nossa vida é acelerada, então receber alguém em casa aqui em São Paulo costuma ser um certo evento. Nessa semana que passou, eu tive o privilégio de receber na minha casa 2 amigas muito queridas minhas, que eu fiz amizade lá na época do IBEL, há mais de 8 anos atrás. Na verdade, eu conheço elas há 10 anos, se eu não me engano. A Brenda e a Natane, amigas muito queridas do meu coração. A Natane foi até padrinha do meu casamento. Eu já não vi a Natane há 8 anos, para falar a verdade, já tinha um bom tempo. E são pessoas muito queridas do meu coração. E elas vieram em casa para visitar o Otto, ver como é que ele está, enfim, com todo o cuidado do mundo, né? Ele é muito pequenininho, nem tomou vacina ainda, então, com bastante cuidado. E elas queriam ir lá em casa para ver o nosso menino. E aí a gente ficou pensando, como receber bem a Natane e a Brenda, 2 mineiras, uma de Araxá e outra lá de Serra do Salitre. Como receber bem 2 mineiras? E aí a gente não combinou isso explicitamente, mas eu e a Maísa, a gente já meio que foi indo no rumo certo. A gente comprou um bolo. Que sabor? Fubá. E eu fiz uma calda do quê? De goiabada. E na hora que elas chegaram em casa, o que eu botei na air fryer? Gente, air fryer é uma benção, hein? O que eu coloquei na air fryer? Pão de queijo. E a gente recebeu nossas amigas mineiras com pão, bolo de fubá com goiabada e pão de queijo. E elas comeram uma beleza, se divertiram, foi uma tarde muito gostosa com nossas amigas em casa. A maneira como nós recebemos pessoas que nós amamos expressa muito a maneira como nós enxergamos aquelas pessoas. Quando nós escolhemos fazer o bolo de fubá com goiabada, é o pão de queijo, é o café pretinho, todo esse jeito de receber a pessoa expressa o nosso carinho e consideração para com elas, no caso, nossas amigas e mineiras. Então queremos dar uma boa recepção para aquelas queridas. O texto de hoje mostra justamente uma situação semelhante. Vai mostrar agora a maneira como Jerusalém, as pessoas que caminhavam com Jesus, aquelas que viram o seu ministério,
receberam Jesus na Cidade Santa, na última semana da vida do nosso rei. Então o texto começa no versículo 1, montando o cenário, que diz o seguinte: quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, as cidades mais próximas ali de Jerusalém, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 seus discípulos e lhes disse, e aí começa a missão deles. Mas por que isso aqui está acontecendo? Está certo que foi só um mês de intervalo, mas é importante a gente relembrar. Desde o começo do capítulo 8 de Marcos, Jesus começa a falar claramente, é importante que eu vá para Jerusalém. Eu vou para lá. Eu vou para lá diante de vocês, lá eu serei humilhado, traído, morto, crucificado, sepultado, e depois de 3 dias eu ressuscitarei. E conforme o tempo foi passando, ele foi deixando isso cada vez mais claro, falando que quem seria o responsável pela sua morte e humilhação seriam as autoridades religiosas e também as autoridades civis de Jerusalém. Então, desde o capítulo 8, Jesus está marchando para a Cidade Santa, marchando para Jerusalém, para a sua última Páscoa, para o momento clímax, ápice da sua vida e do seu ministério. E nós vimos também, desde o capítulo 8 de Marcos, o quanto que para os discípulos era difícil entender isso. Nós vimos no último ano 2 milagres de cura de cegueira, e cada um deles sendo um paralelo da cegueira dos discípulos. O quanto que eles, por mais que ouviam Jesus falando, por mais que viam ele agindo, por mais que entendiam em alguma medida suas palavras, não conseguiam perceber em completude quem estava diante deles. Então o Evangelho de Marcos tem nos ensinado até aqui o quanto é importante olhar para Jesus, ouvir Jesus e se certificar de que de fato estamos ouvindo e vendo Jesus verdadeiro. Esse tem sido o meu objetivo nessa série de sermões em Marcos, onde nós temos trabalhado a ideia de sermos surpreendidos por Jesus. Porque certamente você já ouviu falar de Jesus alguma vez. Alguma coisa você sabe dele. Alguma mensagem que fale sobre sua vida, morte e ressurreição, você já ouviu alguma vez, muito provavelmente no Brasil, um país cristão, pelo menos dito cristão. Mas a questão é, o Jesus que você já ouviu, o Jesus que você imagina, o Jesus com que você supostamente se relaciona, é o Jesus da palavra ou é o Jesus da cultura? É o Jesus segundo você mesmo, seus preconceitos, vontades, sonhos e ideias, ou o Jesus que de fato Deus enviou ao mundo, o seu Filho amado? Falando assim, pode parecer um pouco estranho, talvez você possa pensar, pastor, é claro que eu creio no Jesus da Escritura. Sim, mas pense o seguinte, se Jesus viesse hoje votar nas últimas eleições, em quem ele votaria? Provavelmente o seu Jesus votaria em quem você votou. Com quem Jesus se relacionaria na sociedade atual? Provavelmente com quem você se relacionaria. Nós não percebemos, mas é muito sutil a maneira como nós impomos em Jesus a nossa própria maneira de enxergar o mundo. E isso, os 12, aqueles que viveram com Jesus, tomavam banho no rio com Jesus, dormiam, acordavam e comiam com Jesus todo dia por 3 anos da sua vida. Eles que tiveram contato máximo com ele, não conseguiam entender. Pense então no perigo que nós corremos de talvez imaginar que já sabemos, já entendemos, já conhecemos aquele que é tão complexo, é o próprio Deus encarnado dentro da história. Então o texto de hoje, ele mostra Jesus agora chegando às portas de Jerusalém. Ele saiu de Jericó, onde ele curou Bartimeu, marchando para Jerusalém, subindo a colina, agora chegando em Betânia, 3 quilômetros de Jerusalém, onde ele ficaria hospedado, ele vai entrar na cidade. E ele faz isso de uma maneira muito específica. Grande parte do texto é descrevendo todo o plano que Jesus montou. Não foi por acaso que isso aconteceu. Jesus possivelmente já conhecia o dono daquele jumento. Talvez tenha sido uma pessoa que ele abençoou com um milagre, alguém que ele curou, alguém que ouviu um dos seus sermões e conversou um pouco com ele, alguém que ele tinha algum contato e sabia daquela situação. Ou ele simplesmente sabia por uma revelação que o próprio Espírito Santo deu a ele. Independente de qual seja o caminho, Jesus aqui tinha um plano muito bem determinado no seu coração. Ele tinha a sua entrada triunfal em Jerusalém toda planejada. Ele não ia simplesmente entrar em Jerusalém. Ele queria passar uma mensagem com aquilo que estava fazendo. E se você lembra das mensagens em Marcos desde o começo, você percebe o quanto isso é estranho. Porque desde o começo, lembra quando Jesus entrou numa sinagoga a primeira vez no Evangelho de Marcos, ainda no capítulo 1? Ele entra lá e um homem endemoniado começa a gritar, você é o Cristo, o Filho de Deus. E começa a falar quem é Jesus. E Jesus manda o demônio fazer o quê? Se cale. E constantemente Jesus fala para as pessoas, você foi curado, agora vá e não conte a ninguém o que eu te fiz. Aos demônios, calem-se, não contem para ninguém quem eu sou. E tudo isso era por quê? Se fosse contado antes da hora, de maneira indevida, comprometeria a missão de Jesus. Ele não queria ser conhecido por Israel e por todo o povo como um Messias poderoso que cura, liberta e faz tudo isso. Ele de fato faz.
Mas não era essa a sua propaganda, não era essa a sua ideia, não é isso que ele queria vender para a gente. O que Jesus queria guardar para nós é o que ele de fato vai entregar agora. Então Jesus aqui encena um ato profético. E eu digo ato profético sem nenhum constrangimento, porque ele de fato está agora montando todo um cenário onde uma profecia lá de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, nós vamos ler esse texto, Zacarias 9:9, vai se cumprir. Então Jesus olha para as profecias do passado, ele olha para a sua situação atual e entende, chegou a hora de cumprir as promessas de Deus. Então ele vai montar todo esse plano, combinando com o dono do jumentinho, preparando todo aquele cenário, todo o simbolismo, para passar de fato uma mensagem de quem ele é e como ele quer ser enxergado como rei. Até aqui no Evangelho as pessoas queriam dizer quem era Jesus, segundo sua própria opinião. Mas agora Jesus quer mostrar claramente quem ele é. E a maneira como recebemos Jesus vai mostrar se entendemos ou não essa mensagem que ele quer nos passar. Então, por favor, abra sua Bíblia em Zacarias, lá no final do Antigo Testamento, no capítulo 9, versículo 9. Apenas um pequeno trecho que eu vou ler, mas de um contexto de uma grande profecia do profeta Zacarias. Zacarias é um dos que mais falou sobre Jesus em Jerusalém, falando sobre o futuro que aconteceria. Zacarias aqui viveu uns 400, talvez 500 anos antes de Jesus, depois do cativeiro babilônico. Então, no capítulo 9, versículo 9, Zacarias diz: alegre-se muito, ó filha de Sião, falando de Jerusalém. Exulte, ó filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Isso dito há 500 anos atrás aproximadamente. Jesus conhecia muito bem essa profecia. E ele montou todo o plano, todo aquele cenário para agora encarnar a profecia e dizer ao mundo: eu sou o rei, justo, salvador, humilde. Eu sou o rei que quer ser enxergado à luz de Zacarias. Eu não quero ser enxergado de acordo com os preconceitos de vocês. Eu quero que vocês olhem para esse jumentinho. Olhem para mim, a maneira como eu irei a Jerusalém e percebam quem eu sou. Eu sou o rei, justo, salvador e humilde que vem para o seu povo. Esse é quem eu sou. Jesus é justo. Ele não se compromete com opiniões, poderes, dinheiro, aparência, títulos, nada muda o caráter justo de Jesus. Ele faz o que é certo, independente de qualquer coisa. Ele sempre será correto. Ele é o Salvador, o próprio nome Jesus significa Salvador. Ele é aquele que salva, o Deus Salvador. Então ele vem para resgatar o seu povo do seu próprio pecado. E ele é humilde. Ele não vem com pompa, com trombetas, com uma miríade de anjos entoando louvor da sua chegada. Ele não vem com uma espada e um exército. Pelo contrário, ele vem montado num jumentinho. Então Jesus lembra dessas profecias que ele mesmo inspirou Zacarias a dizer, e ele agora vai encarná-las nesse ato profético. E o texto vai dizer então, do versículo 2 até o versículo 5, sobre a preparação disso. Ele chamou 2 discípulos e falou: vão até a vila tal, encontrarão uma situação assim, peguem um jumentinho e levem. E se por acaso alguém perguntar, fala que o Senhor precisa do jumentinho. Estranho, né? O Senhor precisa do jumentinho. E de fato, os discípulos não perguntam muita coisa. Nessa altura do campeonato, eles estão aceitando já o que Jesus fala e simplesmente obedecem. Chegam na vila e começam a procurar. Imagina a situação, você está na sua cidade e você vê 2 forasteiros lá procurando um jumento. Assim, por favor, você viu um jumento? Tem bastante jumento aqui. Qual que você procura? Não, um jumentinho, tem que ser um filhote ainda, um filhote pequenininho, assim. Ele tem que ser jovem ainda, não tem que ter sido usado para carregar nada, jovem ainda, bem assim, filho de uma jumenta, ainda mamando talvez. Precisamos de um jumento nesse padrão aqui. Vocês têm? Que pedido estranho. Mas assim, eu acho que o fulano ali na esquina tal tem. E eles foram andando até encontrar esse jumentinho. E na hora que vem o jumento, fala assim, tem que ser esse aqui. Já desamarram ele, à medida que fazem isso, começam a perguntar, ei, que negócio é esse? Vai roubar o jumentinho do homem? Eles falam, não. O Senhor está pedindo e ele vai devolver. Olha que frase esquisita. O Senhor está pedindo e ele vai devolver. Que rei pede um jumento e devolve? Que rei pede alguma coisa e se propõe a devolver? Pode parecer um detalhe banal no texto. Jesus, sendo Deus, homem, o rei dos reis, senhor dos senhores, ele podia muito bem falar, esse jumento é meu, eu que criei ele, eu que inventei o jumento lá no 6º dia da criação. O jumento é meu, todos os jumentos da terra são meus, todos os jumentos de todas as épocas são meus, o mundo é meu. Mas não. Ele é humilde, como ele mesmo diz em Zacarias 9. Então ele fala, o Senhor precisa do jumentinho, mas ele vai devolver.
não se preocupa, ele sabe respeitar a propriedade dos outros e ele vai devolver o jumentinho para você. O Senhor que devolve jumentos para as pessoas. Então Jesus cumpre essa palavra, os discípulos vão para lá, soltam o jumento e levam até Jesus. No versículo 7, o texto continua dizendo: levaram o jumentinho a Jesus, puseram suas capas sobre o animal, por quê? Ele ainda não tinha sido usado para selar, então não tinha os calos próprios do animalzinho, então colocaram roupas dos próprios discípulos, as suas túnicas para cobrir o pobre animal, e Jesus montou nele. E o que acontece daqui para frente é o ponto mais importante, talvez, para você entender o seu papel nessa história. Versículo 8. Muitos estenderam as suas capas no caminho, e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tantos os que iam adiante dele, como os que o seguiam, clamavam. E antes de ver o que eles clamavam, perceba quem são essas pessoas. Não são os moradores de Jerusalém. Não são os sacerdotes, não são os escribas, não são os fariseus, não são as pessoas que já estavam na cidade para celebrar a Páscoa. Não são os que conhecem a palavra muito bem e obrigado, segundo eles mesmos. Não, são as pessoas que seguiam Jesus e que estavam indo já adiante dele. Você lembra dos salmos de romagem, os salmos de peregrinação? Lá do 120 ao 136, se não me falha a memória, 134 na verdade. São salmos de romagem, são salmos que essas pessoas estavam cantando indo para Jerusalém. E Jesus, seguindo essa mesma caminhada, essa mesma procissão, ele vai agora, só que montado no jumentinho. Só que a reação das pessoas é algo muito curioso aqui, porque Jesus se propõe a entrar com o animal, coisa que ninguém fazia naquela época. Quando você viajava naquela época, provavelmente você iria a pé, porque levar um animal, imagina, milhares de pessoas indo para Jerusalém, milhares de cavalos, burros, mulas, jumentos, milhares de animais, imagina a sujeira. Imagina o tanto de comida para sustentar esse tanto de bicho. Imagina o estacionamento, os lugares para prender esses animais. Era inviável. Por isso as pessoas viajavam a pé na grande maior parte das vezes. Então Jesus, ao entrar com o jumento, ele não está fazendo uma coisa que passaria desapercebida. Ele está chamando a atenção. Ele vem no jumento para que seja visto. Jesus queria ser visto. Mas as pessoas que caminhavam com ele viram não Zacarias 9, mas viram outras figuras. Se você está fazendo essa leitura bíblica, já nesses últimos anos, talvez você lembre de um homem que entrou no jumentinho em Jerusalém. Lembra quem foi esse homem que entrou há uns 1000 anos antes de Jesus? Salomão. Quando Davi já estava velho, Salomão foi assumir o trono, ele veio o quê? Montado no jumentinho de seu pai. E aclamado pelas pessoas, todo mundo louvando Salomão, o grande rei, o filho de Davi, o herdeiro da grande dinastia real. Mas também tem uma história onde as pessoas jogam roupas no chão para receber um rei. É a história do rei Jeú, um dos reis terríveis do Reino do Norte, um homem mau, um homem realmente sanguinário. Ele fez a limpa, matou tanto de gente lá, que a história parece que joga sangue na nossa cara quando a gente está lendo no livro de Reis, a história dele. Jeú era um homem terrível, mas pela sua ferocidade, o seu poder, a sua braveza, as pessoas o adoravam. Esse aí faz acontecer. Esse aí joga Jezabel da janela. Esse aí acaba com um problema. Esse aí resolve. Ele vem e resolve. Vamos jogar nossas roupas para receber o rei Jeú. Mas tem um terceiro personagem que não aparece na nossa Bíblia, só na Bíblia católica, que é o Judas Macabeu. O Judas Macabeu era talvez o personagem que estava mais fresco na memória dessas pessoas. Ele, para resumir a história, era um filho de um sacerdote idoso que começou uma revolução. Os gregos estavam dominando Jerusalém. Chegou num ponto que estava inviável aquela dominação e aquela humilhação. Então o pai daquela família, o Matatias, a última gota do balde chegou. Ele pega a faca do sacrifício, mata um homem dentro do templo, joga ele lá e começa uma revolução dos judeus contra os gregos que os dominavam. A revolução dos Macabeus. E o filho mais importante do Matatias era o Judas. O Judas ele foi um líder militar, um líder religioso. Ele libertou a cidade de Jerusalém dos seus opressores gregos. Ele foi, de fato, um grande herói naquela época. A festa do Hanukkah, que os judeus comemoram até hoje, na nossa época do Natal, vem por causa disso. Porque eles purificaram a cidade, expulsaram os inimigos de lá, através da guerra e das forças, e reconsagraram o templo com o óleo que se multiplicou durante vários dias. Então, a história de Judas Macabeu estava muito fresco na memória deles. E no segundo livro de Macabeus, no capítulo 10, fala que o povo recebeu o Judas chegando na cidade como? Cortando palmas, ramos e jogando para ele. Então, Jesus quer chegar e ser visto como o rei humilde, justo e manso de coração de Zacarias 9. É assim que ele quer ser visto. Mas como as pessoas que caminhavam com Jesus,
que viram seus milagres, ouviram seus ensinos e caminharam com ele desde Jericó, desde a Galiléia até Jerusalém. Como que essas pessoas estavam enxergando Jesus depois de todo esse tempo? Como um novo Salomão, como um novo Jeú, ou pior, como um novo Judas Macabeus. Cada uma dessas personagens teve seu papel na história. Deus utilizou Salomão para unificar o povo e construir o templo. Deus utilizou Jeú para fazer a limpa do reino do norte e trazer juízo contra os maus, ainda que Jeú também fosse mau. E Deus utilizou Macabeus, o Judas Macabeus, para libertar Jerusalém num período crítico. De fato, foram pessoas usadas por Deus. Mas cada um desses perfis não é o perfil de Jesus. Quando as pessoas olhavam para Jesus e pensavam talvez em um novo Salomão, poderiam pensar, ele vai trazer prosperidade para a nação de novo. Ele vai fazer um templo magnífico e seremos um ponto de chamado para todas as nações. A rainha de Sabá vai voltar. O mundo vai querer conhecer a nossa fama. O mundo vai se dobrar a Jerusalém, porque nós seremos de novo a capital, o lugar mais importante da terra. Talvez alguns olhariam para Jeú e pensavam, esse Jesus aí vai fazer a limpa. Chegou a hora. Se prepara, César. Se prepara, sacerdotes corruptos. Se preparem, porque o novo Jeú chegou e ele vai fazer a limpa em Jerusalém e vai mostrar quem é que manda aqui. Outros, talvez a grande maioria do povo, cortando os ramos, pensaria, o nosso novo Judas chegou. O grande libertador. Ele vai esmagar todos os nossos inimigos e vai reconsagrar Jerusalém. E nós seremos a ponta das nações, a grande nação, o triunfo do mundo. Nós seremos a nova Jerusalém perfeita, graças ao novo Judas Macabeus, que vem montado no jumentinho. E isso fica claro no cântico deles, não é invenção minha. Eles dizem, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, você é um enviado de Deus. Bendito o reino que vem. Eles não viam Jesus apenas como um mensageiro. Ele está trazendo um reino que vai dominar. O reino de Davi, nosso pai, ele vai restaurar Israel, a potência que era na época de Davi. Hosana nas maiores alturas. E a expressão Hosana vem do verbo hebraico salva-nos, imploramos. É isso que significa Hosana. Salva-nos, te pedimos, salva-nos agora, algo pedido num tom de urgência. Nos liberta, nos resgata, nos salva. Isso aparece lá no Salmo 118, versículo 25. Caso você queira ler depois, é que está em português na nossa Bíblia, obviamente. Mas o Salmo 118, versículo 25 diz, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Esse salva-nos, nós pedimos, é o Hosana em hebraico. Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor, nós os abençoamos. Então eles olhavam para Jesus com grande expectativa. Será que ele vai matar os inimigos? Vai fazer a limpa em Israel? Será que ele vai repurificar o templo? Será que ele vai nos trazer prosperidade, dominar as nações? Será que nessa Páscoa, quando lembramos a grande libertação do Egito, o nosso novo grande libertador vai nos libertar dos grilhões de Roma, da religiosidade morta, de tudo que existe nesse mundo? Será que a revolução vai acontecer? E a grande resposta é sim, mas não do jeito que vocês imaginam. A revolução vai acontecer, mas com Deus morrendo numa cruz. A revolução vai acontecer, a prosperidade virá, mas não prosperidade material, mas uma prosperidade espiritual. Deus vai vir para nos salvar, ele vai ser aquele que vai cumprir o Hosana, mas não de Roma, não de sacerdotes corruptos. Ele vai cumprir o Hosana de você mesmo. Ele veio para te resgatar do seu próprio pecado, te resgatar desse mundo maligno. Jesus ouve esse cântico, e eu imagino Jesus ouvindo assim. É claro que aqui já é ousadia da minha parte, mas eu imagino Jesus pensando, eu queria tanto que vocês cantassem isso, mas com o coração certo. Eu queria tanto que vocês pedissem que eu trouxesse salvação para vocês, mas entendendo do que eu quero salvar vocês. Eu queria tanto que vocês jogassem roupas e palmas, e que isso fosse um sinal de verdadeira devoção ao Rei humilde e justo. Mas a verdade é que essas pessoas aqui, daqui 5 dias, vão estar gritando outras palavras. Crucificam, crucificam. Por quê? Não foi Salomão, não foi Jeú, não foi Judas Macabeus. O que ele foi? O Rei humilde, montado num jumentinho, justo e bondoso. O mundo não quer isso. A gente não quer isso. Esse não é o Jesus que a gente pediu. Esse é o Jesus da Bíblia, mas não é o Jesus do nosso coração muitas vezes. E o texto termina dizendo que Jesus entrou em Jerusalém, foi lá para o templo e observou tudo. Essa frase me dá medo. Ele observou tudo. Não fez nada, ainda. Nas próximas semanas veremos o que ele vai fazer depois de tudo que ele observou lá. E como já era tarde,
saiu para Betânia com os 12, a cidade dormitório, onde ele iria para Jerusalém durante todos os dias daquela festa. A grande questão, meus irmãos, que eu gostaria que você pensasse nessa noite, é como que você está recebendo Jesus. Eu falei no começo, recebi minhas amigas mineiras trazendo aquilo que corresponderia à cultura, o carinho e o afeto que temos por elas. Jesus já veio, é fato, ele já veio para Jerusalém, ele já foi crucificado, ele já ressuscitou, já subiu aos céus e ele vai voltar. Mas toda vez que a palavra é pregada, Jesus é oferecido novamente. Martinho Lutero diz que ele expunha publicamente Jesus para a igreja quando pregava o evangelho. Paulo fala isso em Gálatas: eu deixei o Jesus Cristo crucificado diante de vocês, visivelmente, através da pregação da palavra. Agora, Jesus está sendo entregue, ele está entrando, ele está sendo oferecido, ele está sendo apresentado a você na Escritura. Como que você vai receber Jesus? Qual que é o Jesus que você queria? Hoje. Se hoje você pudesse montar um Jesus de acordo com o seu próprio gosto, como ele seria? E como que ele é distante do rei manso e humilde que vem montado no jumentinho e que devolve o jumento depois? A verdade é que nós temos muita dificuldade com isso. É uma mensagem muito simples a desse texto. Nós não queremos receber o Jesus que vem. Nós queremos receber o Jesus do nosso coração. E se isso está acontecendo, pare, porque senão daqui 5 dias você vai querer matar esse Jesus que veio. Você pode, por enquanto, aguentar ele. Eu digo aqui, por enquanto, talvez o seu tempo de uns 10 anos aqui na igreja. Por um tempo você fala assim: eu gosto de Jesus, Jesus é muito bom, Jesus é legal, eu gosto de Jesus, é bom, né? Manso e humilde, jumentinho, eu gosto dele. Até que vem uma crise. Você descobre um câncer, uma tragédia familiar, uma calamidade pública, uma guerra estoura. E aí? O Jesus que você gostava serve para esse novo contexto? Ou você tinha um Jesus já na sua cabeça que serviria só naquele cenário especial? Quando tudo dá errado, quando Jesus não supre as suas expectativas, mas ele supre as que a palavra pedia dele, você fica frustrado ou você se arrepende e busca mudar o seu coração para adorar o Jesus da Escritura? Como que você tem recebido Jesus? Com roupas? Com palmas? Com cânticos? Verdadeiros no termo, mas errados no coração? Como que você recebe Jesus? Hoje é um dia da gente pensar nisso. Se houver dissonâncias, diferença entre o Jesus verdadeiro e o Jesus do nosso coração, que a gente abandone esse falso. Que a gente volte para a palavra todo dia. Por isso que ler a Bíblia é tão importante, meus irmãos. Não é pedantismo do pastor para a gente fazer a leitura bíblica, não é isso. É porque quando você não lê a Bíblia, dia a dia, sem perceber, você vai montar um Jesus na sua cabeça. Por isso que ler a Bíblia é fundamental. Porque quando você lê a Bíblia todo dia, você percebe todo dia que Deus não é quem você pensa, é quem Ele diz que é. E os termos de Deus são os termos inspirados da palavra dele. Por isso, não negligencie a leitura bíblica. Aproveite que a gente está no começo do ano. Reassuma o compromisso de ler a palavra, nem que seja um versículo por dia, mas leia. Não se deixe enganar pelo Jesus vendido pelas igrejas da prosperidade, o Jesus vendido pela terapia, da alegria e do bem-estar pleno. Não, compre o Jesus da Bíblia, do jeito que ele se vende aqui. E a Bíblia vai ser a melhor maneira de você encontrar esse Jesus. Em segundo lugar, na verdade, se alegre nele. Pense nesse cântico, que bonito. Salva-nos, nós suplicamos. Bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem. O reino de Davi, nosso pai. Hosana, salva-nos nas maiores alturas. Desde lá do céu nos salva com poderosa mão. Agora, nós precisamos de salvação. Que cântico lindo. Como muitos que a gente canta às vezes. Mas será que o nosso coração está na letra? A gente entende o que a gente está cantando? Por isso, hoje é um dia de você se arrepender. Hoje é um dia de você redescobrir Jesus de acordo com o texto bíblico. E é um dia de você reafirmar a aliança que você tem com Ele.